Senhor presidente, senhoras e senhores membros dessa CPMI, com fundamento nos artigos 131 e 151 do Regimento Comum do Congresso Nacional, no artigo 306 do Regimento Interno do Senado Federal e no artigo 58, parágrafo 3º da Constituição Federal, venho perante Vossa Excelência apresentar questão de ordem a respeito dos impedimentos constitucionais e regimentais que devem ser observados por parlamentares para que estejam legitimados a compor comissões parlamentares mistas de inquérito. Refiro-me à questão específica, atual e concreta, que diz respeito à participação do deputado federal Protógenes Queiroz, como membro da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, instaurada para investigar as práticas criminosas do senhor Carlos Augusto Ramos, conhecido vulgarmente como Carlinhos Cachoeira, e agentes públicos e privados, desvendadas pelas operações Vegas e Monte Carlo da Polícia Federal. Suscito o tema em face das conhecidas relações mantidas entre o referido deputado federal com o senhor Hidalberto Matias Araújo, vulgo Dadá, um dos principais implicados na Operação Monte Carlo e do interesse que pode ter este parlamentar pelo objeto dessa CPMI. É fato por todos conhecidos e amplamente divulgados pela imprensa brasileira que o deputado Protógenes Queiroz foi flagrado com diversas interceptações telefônicas realizadas durante a Operação Monte Carlo. Em alguns desses diálogos, ouve-se o parlamentar combinando encontros com o senhor Hidalberto Matias Araújo, vulgo Dadá, em situação que denota clara cumplicidade entre ambos, a ponto de o parlamentar orientar o Araponga acerca de depoimento que prestou na Polícia Federal em circunstâncias ainda não devidamente esclarecidas. Outras conversas gravadas indicam que o deputado Protógenes Queiroz teria atuado em conluio com integrantes da organização criminosa supostamente comandada pelo senhor Carlos Cachoeira para interceder em favor dos interesses do grupo na nomeação de agentes públicos. Ainda que os indícios possam, eventualmente, não ser conclusivos quanto ao exato papel desempenhado pelo deputado Protógenes Queiroz em relação à organização ora investigada, não restam dúvidas que o parlamentar, em alguma medida, esteve envolvido com os personagens investigados. Todas essas circunstâncias apontam para que o deputado Protógenes Queiroz é direta e pessoalmente interessado no objeto da investigação a ser realizada pela CPMI, ora em funcionamento, seja porque mantém amizade íntima com os investigados, seja porque poderá ele mesmo figurar no rol dos investigados e dos depoentes a serem intimados a comparecer perante esta comissão. Configura-se, portanto, claro conflito de interesses no caso em tela. A comissão permitisse que o parlamentar continue a figurar entre os seus membros da referida CPMI, apresentando requerimentos, participando das votações, inquirindo testemunhas e examinando documentos sigilosos, concentrar-se-ão na mesma pessoa os papéis de investigador e de investigado. Não parece consentâneo ao interesse público, nem ao princípio da moralidade administrativa, que o referido parlamentar possa ocupar, a um só tempo, os dois polos de uma mesma relação, muito menos utilizar os instrumentos atribuídos à CPMI para proteger os seus próprios objetivos. Que fique claro que não se trata aqui de acusar o referido parlamentar, a quem tive a oportunidade de comunicar previamente a apresentação há poucos instantes dessa questão de ordem, presumir sua culpa ou negar-lhe o direito de defesa. O direito à ampla defesa é garantia constitucional e deve ser respeitado assim nos processos judiciais como nos administrativos. Entretanto, como os outros membros do Legislativo, esse parlamentar tem explicações a dar à sociedade e esta Casa, e não é no uso de suas prerrogativas de membro da comissão que poderá fazê-lo. Aliás,
Dentre todos os parlamentares já mencionados na Operação Monte Carlo, o deputado Protégio de Queiroz é o único que compõe o rol de membros da CPMI. A situação me parece um tanto quanto absurda e não deixa dúvidas quanto à ocorrência de grave conflito de interesse que afronta as normas internas do Congresso Nacional, assim como a própria Constituição Federal. Do ponto de vista regimental, deve-se observar no artigo 306 do Regimento Interno do Senado Federal, a aplicável ao caso em face do que dispõe o artigo 155 do Regimento Comum do Congresso Nacional, que determina incidência de normas internas do Senado Federal sempre que omisso o Regimento Comum. A regra do Senado Federal é clara, ao dispor expressamente a escusa de parlamentar de participar de votação nos casos em que tem interesse pessoal na matéria. É o teor da regra. Artigo 306. Nenhum senador presente à sessão poderá escusar-se de votar, salvo quando se trata de assunto que tem interesse pessoal, devendo declarar o impedimento antes da votação e sendo sua presença computada para o efeito do quórum. Com efeito, mutatis mutandis, a regra é perfeitamente aplicável ao caso em exame. Se o parlamentar deve declarar-se impedido de não participar de deliberação que tem interesse pessoal, maior razão para se aplicar a mesma diretriz à participação em comissões parlamentares de inquérito e nas deliberações realizadas neste foro. A expressão assunto é certamente ampla o suficiente para influir também as proposições próprias dos inquéritos legislativos. Aliás, no que se refere à investigação parlamentar, sendo mais amplos poderes em relação às demais comissões, recomenda-se maiores cautelas. Nada justifica, portanto, deixar de se aplicar a regra de impedimento acima transcrita. É esta a questão de ordem que levanto a Vossa Excelência para que possa ser submetida à decisão superior da mesa e talvez do próprio plenário.